Olha pessoal, vamos começar aqui as explicações sobre a introdução ao magnetismo, né? Eu já coloquei aí 2 aulas que já introduzem bem como é que funciona o magnetismo e agora eu vou dar umas demonstrações de basicamente tudo que foi falado nessas 2 aulas, tá? Não é nada super complicado, né? Mas tem que ficar atento a algumas coisinhas aqui. Primeira coisa é o ímã, né? Você aprende ali no início sobre o ímã, né? E tem vários formatos. Se você for ver, esse aqui é um ímã que ele é um paralelepípedo, né? Formato bem retangular aqui. Você tem ímãs aqui, por exemplo, tem 2 aqui juntos, em formato de disco, né? Eles são discos. Esses aqui são cilíndricos, né? Então eles parecem uma garrafa. E outros formatos, né? Tem um ímã aqui famoso que ele vem do HD, né? Qualquer HD que você tem de computador, se você abrir ele, você vai ter 2 ímãs desse. São ímãs muito fortes, né? E tem ímãs, por exemplo, como esse de brinquedo, ímã de geladeira também e tal, né? Que fazem barulhinho, se mexem. O grande lance aí é você entender o campo magnético, né? É uma coisa meio esquisita, porque quando você olha para a Terra, por exemplo, você sabe que tudo cai em direção ao centro dela. Não importa se você jogou uma coisa aqui na Rússia, você sabe que a coisa vai cair em direção ao centro. Se você jogar aqui da Austrália, você sabe que a coisa vai cair em direção ao centro. Então é um campo de força muito simples, né, de entender. Tudo cai em direção ao centro e é sempre atrativo. Já no caso do campo magnético, a gente vê que é um pouco diferente, né, porque pelo que você viu nas aulas, o formato do campo ele é estranho, né? Porque vai sempre do polo norte, né? No caso, se eu tiver um ímã e aqui é o norte, isso quer dizer que o outro lado aqui, por exemplo, é o sul. Então as linhas de campo saem do norte e vão em direção ao sul, como naquelas figuras que você viu ao longo das aulas, né? Então é uma coisa assim um pouco mais complicada, mas tem que lembrar sempre que as linhas de campo saem do norte em direção ao sul e não interessa qual é o ímã. Sempre vai ser dessa forma. Eu vou te mostrar uma coisa aqui com esse papel especial, né? Esse papel aqui é um papel bem raro, né? Ele é uma película, na verdade, muito rara. E ele é feito de um material verde translúcido que aqui dentro, embora não pareça, seja muito fininho, você tem nanopartículas, pequenas partículas de níquel, que é um material, como eu já falei nas aulas, ferromagnético, imerso em um tipo de óleo, o qual ele pode se movimentar. Então ele vai interagir com campos magnéticos. Se você observar aqui, observa aqui, por exemplo, que você vai ver tudo pretinho. Isso quer dizer que as linhas de campo ou estão saindo ou estão chegando. Se eu virar esse cara de lado, observa que curioso lá no meio. No meio você vê esbranquiçado, porque quer dizer que as linhas de campo estão fazendo isso aqui, ó. Elas estão paralelas ao ímã. Então as linhas de campo saem, por exemplo, do norte e vão em direção ao sul. Então por isso que você vê branquinho aqui no meio. Isso vale para qualquer ímã, né? Se eu pegar um ímã, por exemplo, aqui do HD, ele é diferente. Se eu colocar aqui em cima o papel, você vai observar que está pretinho aqui, tem uma linha no meio e está pretinho aqui do lado. Isso quer dizer que você tem um norte e um sul, ou um sul e um norte, tanto faz, onde entre eles as linhas de campo estão fazendo o quê? Ou para lá, ou para cá. Né? Então você tem linhas de campo fazendo isso, ou fazendo isso. Né? Esse papel aqui ele é muito útil, essa película, né? Ela é muito útil para você poder analisar um pouco, entender como é que funcionam as linhas de campo. Qualquer lugar que tenha ímã, que se você colocar, você vai conseguir detectar se as linhas de campo estão saindo e entrando, ou se elas estão paralelas, tá? Só uma curiosidade e ajuda um pouco a enxergar esse tipo de coisa. Sobre ímãs também uma coisa importante que está descrito lá, né? Se você quebrar um ímã, né, você não tem um ímã só norte e um ímã só sul. Você tem um dipolo magnético, então você vai continuar tendo ímãs norte e sul. Se você observar aqui o ímã que quebrou, né, infelizmente, mas ele vai ser útil para você entender, eu tinha um ímã aqui em formato de paralelepípedo, né? E você vê que ele tem aqui, ó, essas 2 partes que se encaixariam, basicamente assim.
Você vê que é difícil, né? Eu escapulo da minha mão, por quê? Porque elas não se encaixam mais. Esse é o problema. Era para se encaixar facilmente assim, com muita força. O problema que você tem aqui é que eles não se encaixam mais. Esse ímã, quando quebrou, ele se reconfigurou e formou um novo norte e um novo sul. Então, se você tentar aproximar ele, ele vai se encaixar da forma que ele achar que deve. Ó. Todo errado assim. Então, ele se reconfigurou dessa forma, onde ele chamou um lado de norte e o outro lado de sul. Porém, diferente do que era. Porque, na verdade, era para ser assim e se encaixar. Mas não está acontecendo mais. Uma coisa importante a falar sobre isso é que em relação ao ímã quando quebra, né, ele não tem mais um norte e um sul, né, ou um sul e um norte. Ele se reconfigura aqui de uma certa forma em que ele vai continuar tendo nos dois norte e sul, né? E ele se reconfigura de uma forma em que ele já não fica mais, ó, ele já não se encaixa mais como deveria, né? Porque ele está quebrado e não tem mais simetria nenhuma aqui também, está todo deformado, né? Mas o importante é você entender que aqui não há monopolo magnético, há um dipolo. Eu continuo tendo norte e sul nos dois pedacinhos quebrados aqui, tá? Observe aqui agora uma coisa curiosa, né? Que é um ímã muito forte com limalha de ferro, que basicamente é o bombril que eu peguei, eu esquentei ele até ficar muito quente, pegar fogo e formar um pozinho preto, né? Que no caso é o ferro que a gente precisa, material ferromagnético. Observe aqui que eu tenho um pote cheio de ferro dentro, em pó. Eu tenho um ímã de neodímio bem forte, que se eu prender ele aqui, ele não cai. Vê que ele não cai de jeito nenhum. E ele não só não cai, como se eu virar ao contrário, também não cai o pó de ferro. O pó de ferro fica todo preso, atraído pelo ímã e vencendo por muita folga a gravidade, né? Agora, olha que curioso, quando eu pegar, ó, parece que está vivo. Se eu pego esse ímã e arrasto o pó de ferro, você nota que ele forma uns certos espinhos, né? Isso são as linhas de campo magnético que estão saindo aqui do ímã. Supondo que aqui, por exemplo, seja o norte, as linhas estão saindo, por isso que aqui está um espinho reto, né? Estão dando a volta e estão chegando até o outro lado aqui, que é o sul, né? Então, não por menos, se eu colocar no meio do caminho entre o sul e o norte, eu não vou ter mais o espinho, porque não vai estar nem saindo e nem entrando do norte ou sul, né? Eu vou ter o meio do caminho, então os espinhos vão ter que deitar para dar essa volta. Então, ó, se eu viro, olha o que ele faz. Olha que curioso. Olha lá, percebeu? Ele está deitadinho, já não está mais, ó, todo eriçado, olha lá como é que tá. Todo espetado, arrepiado. Agora, quando eu viro, ele deita. Por que ele deita? Porque, como eu falei, você agora tem essas linhas de campo que estão saindo do norte, né? Estão dando a volta e estão chegando no sul. Como está aqui de lado, está na parte justamente de dar a volta para chegar em direção ao sul. Então você vê que curioso, né? Que ele muda completamente o formato. Então não importa muito se eu virar para o outro lado, ó, fica reto. Se eu virar assim, ele deita. E se eu virar de novo, ele fica reto. Porque um é quando os espinhos estão retos, porque as linhas de campo chegaram nele, no ímã. Para o outro lado, é basicamente porque as linhas de campo saíram. Então, claramente eu consigo ver que eu tenho uma coisa que faz assim quando sai, assim quando chega, e quando está de lado, eu tenho os espinhos fazendo isso aqui, ó, para o lado. Por isso que você vê os espinhos fazendo isso aqui, né? Eles dão uma deitadinha, porque é exatamente essa parte. E quando eu viro de novo, eles fazem assim. Então tem um movimento que é assim, aí eu viro, o espinho faz isso, aí eu viro e ele faz isso. Então ele só fica retinho quando você está no norte ou no sul. Se você observar agora aqui também a influência do campo magnético, presta só atenção aqui. Vou juntar alguns ímãs para ficar um pouquinho mais forte, mas menos forte do que aquele ímã grande de neodímio. Tá? Observa aqui o que vai acontecer quando eu pego moedas de níquel, né? Então isso aqui é níquel.
moeda de 5 centavos antiga. Material ferromagnético vai grudar aqui. Se eu pegar mais uma moeda, ela gruda. Mais uma, gruda. Mais uma, ainda gruda. Já testei que pela quinta aparentemente fica. A sexta não vai, a sexta cai. Tá bem estável, se você for ver, ó. Não está caindo mesmo, balançando. Se você olhar, o que está acontecendo aqui? Essas moedas estão se alinhando com o campo magnético. Então, se você tem aqui um campo magnético, por exemplo, onde aqui é o norte, e juntando todos os ímãs aqui é o sul, vamos supor, as linhas de campo vão sair, ó, do norte, vão dar a volta e vão em direção ao sul. Então, ela basicamente está pegando o formato das linhas de campo, igual o espinho que você viu agora, aqueles espinhos que eles pegam o formato, eles ficam espetadinhos e depois eles vão ficando deitadinhos, tá? Você vê como é forte. Então, esses ímãs pequenos já conseguem conduzir ali 5 moedas de níquel. Vamos falar agora sobre outras coisas importantes também. Uma delas é a magnetização, né? Que eu cheguei a falar ali no material. Bom, sobre a magnetização, você consegue transformar um material que ele é ferromagnético, ele tem tendências a ter ali algum tipo de atração, repulsão, alguma coisa em relação ao magnetismo, porém ele em seu estado natural ele não tem nada, não acontece nada. Quer dizer, essa moeda é ferromagnética, mas ela não vai atrair ninguém, né? Por quê? Porque ela não está magnetizada. Como que eu magnetizo alguma coisa, né? Bom, se você observar aqui, vamos pegar alguma coisa aqui para a gente observar. Ó, eu tenho, por exemplo, isso aqui. É uma chave de fenda e a ponta não é imantada, tá? E a prova disso é que eu tenho aqui um parafuso. Se eu colocar o parafuso na chave de fenda na ponta dela, ó, caiu. Se caiu é porque não está imantado. Vamos ver agora o que vai acontecer se eu pegar aqui isso, que é um material vendido aí em qualquer lugar, para você poder basicamente magnetizar e desmagnetizar uma chave de fenda. Você compra algumas que já vêm imantada, mas você pode também comprar o acessório que magnetiza ou desmagnetiza a chave de fenda. Então, ó, aqui embaixo ele tem um campo magnético, ele tem um campo aqui embaixo e aqui também em cima, mas aí embaixo é onde você magnetiza. Então, como está no material também que eu coloquei ali da aula, se eu pegar essa chave de fenda e passar no único sentido, eu vou magnetizar ela. Eu estou fazendo uma coisa que é de ferro aqui, né? Se magnetizar. Então, ó, vou colocar aqui, passar algumas vezes. Bom, agora é o mesmo parafuso, mesma chave de fenda. Se eu colocar esse em contato com esse, olha lá, repara que ficou, não está mais caindo. Olha lá. Por quê? Porque agora esse cara virou um material que basicamente é um ímã, ele está magnetizado, tá? Se eu colocar no sentido contrário do campo, eu posso desmagnetizar, eu posso bagunçar ele todo de novo aqui dentro. Ele está tudo arrumadinho aqui dentro. Então, se eu passar aqui, vou fazer a mesma coisa. Olha lá. Já não gruda mais. Por quê? Porque está desmagnetizado. Então, esse material tem uma tendência de ser magnetizado, mas não quer dizer que ele seja por natureza. Tá? Eu posso transformar ele como a maioria dos materiais que tem essa tendência pode ser transformado. Está escrito isso no material também em detalhes, que a magnetita é o que a gente conhece como um ímã permanente, né? Bom, pessoal, já esqueceram de mostrar para vocês o terceiro método de criação de ímã, quando você faz o eletroímã, né? Agora, ao invés de esfregar num ímã para criar um ímã ou passar em um local que tem campo magnético, no caso, né? A gente vai colocar uma corrente elétrica ao redor de uma chave de fenda. Né? Agora estou usando eletricidade para criar um ímã, né? Repara aqui agora que a gente tem uma chave de fenda que ela está conectada só no polo negativo, o polo positivo está desconectado. Se eu aproximar aqui do parafuso, observe, não acontece nada. Eu não consigo atrair esse cara. Então, ó, aqui eu tenho a bateria, são 4 pilhas, e agora eu vou conectar o terminal positivo na chave de fenda.
agora tem o eletroímã. Se eu aproximar aqui desse parafuso, ó, ele começa a ficar sendo atraído, ó. Olha lá. Ó. Ele passa a ser atraído pela chave de fenda, o que não acontecia antes, ó. Esse é o eletroímã. Bom, continuando aqui, vamos falar sobre os polos, né? No caso, bússola e os polos magnéticos e geográficos da Terra. Bom, se você observar aqui o planeta Terra, ele é praticamente redondo, ele é um geóide, né? E você vê que quando você compra ele em algum lugar, quando você vê em qualquer lugar, ele sempre está numa espécie de base e ele nunca está retinho assim, girando dessa forma. Ele sempre está inclinado, girando de forma inclinada. Isso acontece porque é assim que ele gira ao redor do Sol. Ele não gira ao redor do Sol dessa forma. Ele gira ao redor do Sol inclinado, e por isso que a gente tem as estações do ano, que normalmente a gente estuda isso na geografia e no primeiro ano de física, tá? Então, se você observar, bom, por natureza, desde que a gente quase nasceu, a gente sabe que o planeta Terra, ele tem o norte. E o norte é onde está, por exemplo, a América do Norte. É onde você tem a Rússia, onde você tem aqui a Europa toda, né? Então, o norte é geográfico. Isso quer dizer que quando você olha para o planeta Terra e corta ele em pedaços, nos trópicos, na linha do Equador e tudo mais, você termina que aqui é o norte geográfico, o hemisfério norte, e aqui é o hemisfério sul, tá? Mas você vê que está inclinado. Quando você fala do campo magnético da Terra, você não pode confundir o norte geográfico da Terra, né? Então, o norte magnético não é igual ao norte geográfico, tá? Isso porque se você for pegar, por exemplo, um ímã, né, aqui, supondo que isso aqui é um ímã e aqui é o norte e aqui embaixo é o sul, é basicamente como se fosse isso daqui, ó. É algo parecido com isso. É como se você tivesse aqui, dentro da Terra, um ímã, que na verdade são níquel, ferro, fundidos, ou seja, em estado líquido, que se movimentam, elétrons em movimento, etc. e tal, e tudo isso gera campo magnético ao redor da Terra. A gente vai entrar em detalhes sobre esse tipo de coisa futuramente. Mas, como é introdução, vamos lá. Se você olhar para cá, então, e identificar que a parte do ímã aqui de baixo, ela é a sul, e aqui em cima é o norte, né? Tá de acordo? Não. Por quê? Porque, como eu falei, o norte geográfico não coincide com o norte magnético. Então, se eu virar, supondo que seja isso, aqui em relação ao ímã, só com a bússola para a gente ter certeza, agora sim, aqui é o sul e embaixo é o norte. Está ao contrário, como deve ser. Então, isso quer dizer que aqui eu tenho o sul magnético e aqui eu tenho o norte magnético. Isso não está alinhado certinho com isso aqui. Ou seja, com o norte geográfico e o sul geográfico da Terra. Porque basicamente há um desalinhamento entre esses caras. Então não é exatamente no mesmo lugar, tá? Mas isso faz pouca diferença, porque o importante aqui mesmo é você entender que se aqui embaixo é o norte, aqui em cima é o sul, as linhas de campo vão fazer o quê? Elas vão sair do norte, vão dar a volta em direção ao sul. Elas vão sair do norte, vão dar a volta em direção ao sul. Então é exatamente no formato que você viu lá nas aulas, né, nos slides, e como eu estou falando aqui várias vezes. As linhas de campo estão simplesmente saindo do norte e em direção ao sul. Então por isso que tem aquele formato de um lugar ao outro que não é simplesmente uma linha reta, por exemplo, como na gravitação. Tá? Então você, em tese, vai ter aqui várias linhas saindo e várias linhas chegando aqui. Né? E eu falei também nas aulas que é importante você saber que funciona como um escudo para a gente, né? Funciona então como algo que consegue nos proteger das partículas que vêm do Sol, das partículas que vêm, sei lá, de qualquer estrela por aí que manda uma partícula de alta energia, o qual poderia chegar até aqui em grande quantidade. Não chega porque a gente tem um campo magnético que joga para longe essas partículas. Elas chegam aqui, como elas interagem, elas são carregadas, elas interagem com o campo magnético. Então elas chegam, encontram o escudo, batem e vão para longe daqui, na maioria dos casos. Tá? Então é importante o campo magnético da Terra. Vamos lá, pessoal, vamos observar agora como é que funciona a bússola. Né? A bússola basicamente tem um ponto aqui que é pintado, e aqui nesse caso é o norte, e o branquinho aqui é o sul. Tá?
Então eu sei que esse é o norte da minha bússola e aqui é o sul dela. Lembrando que ela funciona como se fosse um ímã, ela foi imantada. Se eu pegar esse ímã aqui de neodímio forte, né, e apontar para ela, você vê que ela é tão forte que ela consegue seguir tranquilamente. Vence muito o campo magnético da Terra, certo? Vamos observar agora a análise aqui desse caso, desse ímã, né, para entender como é que funciona a bússola. Observa agora que eu tenho aqui, ó, uma atração, né, onde está dizendo aqui que esse cara tá branco, ou seja, ele é o sul, está sendo atraído pelo norte. Então isso quer dizer que o outro lado, ó lá, tá vermelhinho, isso quer dizer que esse cara é o sul, né? E o meio do caminho entre eles não vai ser nem o norte nem o sul, vai ser o meio do caminho. Então observa aqui que nesse ímã, ó, vamos pegar aqui. Aqui é o sul da bússola, está sendo atraído pelo norte, certo? O que vai acontecer quando eu virar, por exemplo, esse cara daqui, ó? Vamos tentar entender. Se eu virar ele, ó como é que a agulha vai girando. Ó como é que ela vai girando. Tá percebendo o que está acontecendo? Eu tinha uma linha de campo que aqui é o norte, está passando por aqui, ou seja, indo na direção sul, está fazendo isso em linha reta, certo? Só que você lembra que se isso aqui é um ímã que tem um lado norte e um lado sul, o que vai acontecer? As linhas de campo vão sair do norte e vão ter que voltar em direção ao sul. Então o que você tem quando o ímã está assim, né, é que você tem as linhas de campo fazendo isso, vai passar pela bússola e vai vir aqui em direção ao sul, né? Por isso que ela fica retinha como você viu, dessa forma. E é claro que quando eu viro a bússola, o que eu vou ter? Eu vou ter agora o norte da bússola sendo atraído pelo sul, né? Então agora eu vou ter, não mais como no primeiro caso, que era saindo, mas agora vai estar entrando. Então eu vou ter basicamente algo fazendo isso, né? De um lado sai, então a bússola mostra reto, né? Mostra virado para cá, sai, depois dá a volta e depois vem para cá. Então por isso que dependendo de onde eu colocar a bússola aqui, ela vai se movimentar dessa forma, né? Porque uma coisa ela está de frente para onde está, por exemplo, saindo ou chegando o campo, né? Como aqui você pode ver que se aqui está vermelho é porque é o sul, está chegando, mas quando eu vou girando, ó, ela vai pegando justamente esse formato, ó, ela vai virando, 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 virando até ficar reta, depois ela vai virar, 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 virar até ficar reta, porque basicamente ela está pegando exatamente esse sentido aqui, ok? É um pouquinho difícil, assim, confuso, mas você consegue pegar se você assistir e também ler o material que eu coloquei. Vamos observar agora uma coisa importante, né, também, que tem a ver com a estrutura do material, né? Tem a ver com o que eu chamei de ferromagnetismo lá no começo, mas também tem o paramagnetismo e o diamagnetismo. O material ferromagnético, você cansou de ver aqui, é igual o imã de geladeira na sua geladeira. Ele é fortemente atraído, então ele vai se juntar ao ímã, como o pó de ferro aqui, que ele se junta facilmente, fica até preso muito fortemente, como você viu. Agora vamos olhar o que é mais difícil de perceber na natureza, né? Que é o paramagnetismo e o diamagnetismo. Deixa eu começar te mostrando aqui o paramagnetismo e o diamagnetismo. Vou pegar aqui uma bacia com água, com muito cuidado, e vou te mostrar aqui o que vai acontecer nesse negócio. Vamos lá. Acho que dá para você perceber. Olha só o que vai acontecer, que doido. Aqui eu tenho um material que ele é um material qualquer de rolha. É um material aí, talvez uma madeira, ou algum tipo de plástico, uma rolha artificial de vinho e tudo mais. Olha o que vai acontecer com ele. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui no centro. Ele está boiando no isopor. Por quê? Porque a água ela funciona como um material que tira bastante do atrito. Então, se eu colocar na água, ele consegue deslizar facilmente. E se eu colocar em cima do isopor, que é muito leve, o objeto flutua. Então, é muito conveniente
e eu posso mostrar o que eu quero. Bom, vou pegar agora meu ímã de neodímio, que é o mais forte que eu tenho, e vou colocar em direção à rolha. Vamos ver o que vai acontecer. Observe o que está acontecendo. Eu não estou nem encostando na rolha. Ela se mexeu para cá. Agora eu vou trazer ela lá, sem encostar. Olha, ela está vindo, sem nem encostar. Ela está vindo para o outro canto, sendo atraída. O material que funciona dessa forma, evidentemente que não é o ferro magnético, porque no caso do ferro magnético, a olho nu pegaria essa rolha aqui, colocaria nesse ímã e grudaria. Isso simplesmente não acontece. Não acontece porque esse cara não é forte o suficiente, né, para fazer isso. Porém, quando eu tiro bastante do atrito aqui, eu consigo pelo menos perceber um efeito muito sutil. Você vê que ele anda bem devagar, bem devagar. Ele é atraído muito fracamente, mas ele é atraído. Que não seria fácil de perceber em outro lugar porque teria muito atrito. Não teria como deslizar esse cara. Então você percebe que esse material não é ferromagnético, mas como ele atrai, ele é um material paramagnético. Tá? Ele atrai fracamente. Vamos agora ao material diamagnético. Né? Aqui eu tenho água. Né? Na verdade, não tem como colocar água pura, então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui a água, só que a água dentro de uma tampinha de plástico, que é bastante oca, né? Então percebe o que vai acontecer quando eu aproximar aqui o meu ímã dessa porção de água. Ó. Mesmo sem encostar, ó, foi para o outro lado. Eu freiei, eu acabei de frear esse cara e estou expulsando ele, ó, para o outro lado. Ó. Ó. Isso acontece porque a água ela é um material diamagnético, é um material que sofre repulsão, mas também se alinha de acordo com o campo magnético, só que ao contrário. O paramagnético se alinha a favor, o ferro magnético se alinha muito a favor, porém o diamagnético ele se alinha ao contrário. Então acaba havendo um lance de repulsão, né? E por isso que você viu ele se afastando diferente da rolha que se aproximava, né? Então, pessoal, vou mostrar agora um outro método de criação de ímã, né? Por atrito, né? Como é que eu vou magnetizar essa agulha de aço. Então, eu tenho uma agulha aqui de aço, aço normal, inox, e ela não é um ímã. Se eu atritar ela, se eu esfregar ela num ímã permanente, sempre movimentando no sentido, eu vou tender a imantar ela. Não é nada extraordinário, mas ela vai ficar magnetizada. Se eu pegar aqui, então, uma bússola, por exemplo, aqui, eu vou perceber que haverá uma certa atração. Se eu movimentar a bússola, ela começa a movimentar também. Então essa agulha está magnetizada. Vamos agora ver como é que vai ficar essa bússola criada a partir dessa agulha. Você vê que ela está em cima de um isopor, né? Porque o isopor é muito leve, vai fazer com que ele circule aqui tranquilamente, sem atrito. A água tem menos atrito, né, do que o chão, do que a mesa. E a bússola normal, né? Em tese, elas vão ter que se alinhar para o mesmo lugar, né? Então, se eu pegar aqui essa bússola e deixar ela em qualquer lugar arbitrário, aleatório, aqui no meio, e a bússola também, ó, se eu largar, você vê que ela girou apontando para algum lugar, exatamente aqui, ó, como a bússola. Isso quer dizer, então, que se esse é o norte da bússola,
Esse é o norte da nossa bússola feita com a imantação, a magnetização. Então você vê como é curioso que se eu largar ela, ela gira de novo, olha lá, e basicamente aponta para o sul, né? Curioso, né? Porque é a mesma coisa que tem aqui dentro, né? Basicamente uma agulha que um lado é o norte e outro lado é o sul, então não tem muito mistério. Bom, por último eu vou te mostrar aqui a parte final, que é só uma curiosidade, que é a levitação magnética, né? Eu tenho aqui um exemplo bem simples da levitação. Observa aqui que eu tenho um objeto que, se você notar, ele é composto por vários ímãs, né? Ele não é repulsão pelo diamagnetismo, como eu mostrei agora e como eu botei nos slides. Mas se você notar, opa, caiu. Por que caiu? Porque é muito instável. Manter esse cara aqui flutuando é muito instável. Então, ó, mas você percebe que ele está flutuando. Eu tenho que usar uma base aqui de apoio, porque senão fica tão instável que qualquer lugar que eu coloque ele sai voando. Mas quando eu coloco ele num certo ponto de equilíbrio, de apoio só, você nota que eu tenho aqui 2 ímãs embaixo, 2 ímãs embaixo, 4 ímãs, e 2 ímãs em cima, que estão colocados estrategicamente de modo que eu consiga fazer uma repulsão entre os 2 ímãs com esse cara e os 2 ímãs com esse cara. Né? Mas como você vê, ó, qualquer posição que eu coloco é super difícil. Ele vai acabar virando e grudando o norte com o sul de alguma forma aqui. Então, para colocar no ponto de apoio, você tem que achar a posição ideal. E não é fácil. Tá vendo? Mas esse é um tipo de levitação magnética. É um brinquedinho, na verdade, né? Mas tem o mesmo princípio, o mesmo propósito. Tá? Então, basicamente, tá tranquilo aí. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Valeu, galera. Até a próxima.